Então, dando continuidade, né, ao nosso padrão de biodiversidade, vocês observam aqui o padrão do espaço, então o gradiente latitudinal influenciando então a diversidade. Vejam que a linha vermelha aqui nos dois lados representam o espaço com maior biodiversidade do planeta, onde eu tenho mais de 5.000 espécies em 10 mil metros quadrados. Essas áreas também representam o maior número de espécies em meio hectare também. O traço representa, então, esse aumento da diversidade ou maior riqueza em meio hectare, né? Tanto nessa área como no traço, vocês conseguem perceber essa relação. Então, vejam que próximo nas regiões tropicais eu teria, então, a maior diversidade de espécies. É possível ver nesse outro slide aqui, então também isso aqui é dos bivalve, onde eu teria maior quantidade próximo à linha do Equador e depois ele vai reduzindo conforme vai distanciando dessa linha do Equador. Aqui para formiga eu teria nessa região aqui maior diversidade também para espécies de formiga. Além desse padrão, a gente tem o padrão também de produtividade primária. O que é essa produtividade primária? É a produtividade bruta, ou seja, a quantidade de alimento disponível, então naquela cadeia alimentar dos produtores. Então, quanto maior a produtividade primária, maior vai ser a biodiversidade. Isso é de se esperar, porque quanto maior a quantidade de alimento, maior, consequentemente, eu tenho maior diversidade, maior riqueza. Então, numa mesma região, a diversidade ela pode variar de acordo com essa produtividade primária. Se vocês olharem, então, as florestas, eu teria maior produtividade, consequentemente, eu tenho maior diversidade de espécies, porque teria alimento para mais grupo de espécies estabelecer e maior a cadeia alimentar poder ir se ampliando. Então, essa produtividade primária também é um gradiente, vamos dizer assim, ele determina um padrão de biodiversidade. A produtividade primária também, então, está em relação direta, né? Aquilo que eu já vinha falando. Quanto maior a produtividade, maior a riqueza. A linha linear essa relação. Então, riqueza, recurso, produtividade. Então, quanto maior, né, a produtividade, maior vai ser a riqueza, né, de espécies aí nesse ambiente. Aqui, então, mostrando para vocês a relação, né, da riqueza de animais relacionado com a produção vegetais. Então, aqui, o número de árvores, aumentando o número de árvores, maior a quantidade de animais presente naquele ambiente, o que se é de esperar, né, porque eu tenho maior quantidade de alimento. A heterogeneidade também do ambiente e as condições ambientais também vai determinar um padrão de biodiversidade. Quanto mais heterogêneo aquele ambiente, maior nichos eu vou ter, uma maior quantidade de nicho, e isso me permite uma maior quantidade de diversidade também de espécie. Então, ambientes mais heterogêneos abriga uma biodiversidade maior do que ambientes mais homogêneos, e as condições climáticas também. Então, aqui uma relação, né? Quanto maior, né, a heterogeneidade, eu tenho maior diversidade de ambiente, maior diversidade de microclimas, e isso vai me permitir uma maior diversidade de espécie também, tá certo? Aqui a relação, né, maior quantidade de riqueza, quando o ambiente é mais heterogêneo, maior vai ser, então, a riqueza daquele ambiente. Aqui também, em ambientes aquáticos, então, ambientes mais heterogêneos, maior a quantidade, maior a riqueza, tá? Aqui, mais uma vez, mostrando, né, eu tenho maior diversidade nessa região mais heterogênea do que nas montanhas, nos locais aí mais homogêneos aí. A distribuição, né, mais adequada para mamífero e aves, porém inadequada para répteis e anfíbios nessa região.
Então, cada grupo vai ter uma condição ótima para ocupar um espaço, e quanto mais heterogêneo esse ambiente, maior vai ser o grupo que consegue ocupar esse espaço. A sazonalidade também, então, distintas espécies podem se adaptar às condições predominantemente da época distinta do ano. Esperada maior coexistência de espécies em um ambiente mais constante. Então, ambientes não sazonais possibilitam, então, a especiação. Então, quanto maior a sazonalidade, maior eu tenho aí a riqueza de espécie também. Então, a sazonalidade também influencia na distribuição. Em ambientes com mais estabilidade climática, pode ter mais riqueza. É de se esperar, né? Onde eu tenho um ambiente com muitas variações climáticas, eu tenho então, uma diminuição na riqueza, porque ela mantém, né, uma maior quantidade de espécie, maior quantidade em ambientes, então, com muitas variações climáticas, eu posso ter uma maior probabilidade de saturação desse ambiente, e maior probabilidade aí de sobreposição de nicho também, tá? Então, quanto maior a estabilidade climática, maior vai ser a riqueza desse ambiente. Portanto, alguns estudos defendem que a variação climática é negativamente relacionada com a riqueza de espécies, mas ainda não há uma confirmação realmente efetiva sobre isso. Então, sobre essa estabilidade climática, ainda tem muitos estudos que estão sendo desenvolvidos para confirmar realmente se essa relação é real ou não. E aí, finalmente, né, a riqueza, a biodiversidade, perdão, é regulada por vários fatores em várias escalas. É pouco provável que um fator apenas determine o padrão de diversidade de um organismo em uma determinada comunidade. Vários, portanto, tantos fatores locais como competição, predação, herbivoria, distúrbio, heterogeneidade de habitats e produtividade primária são responsáveis aí pela determinação da biodiversidade locais, bem como os fatores regionais, como a estabilidade climática, o tamanho da região, tudo isso vai determinar a biodiversidade. Então, o padrão geológico, padrão espacial, de produtividade primária, sazonalidade, variações climáticas e as relações entre as espécies vão determinar o padrão de biodiversidade que a gente tem hoje. E por fim, então, né, todos esses fatores determinam o padrão de biodiversidade. Então, essa biodiversidade que a gente vê hoje é resultado de da interação de todos os fatores. Então, não é um só, não pode se ver separado esse padrão de biodiversidade. Eu tenho que ver como uma coisa conjunta. Todos esses padrões estão definindo a biodiversidade que nós temos hoje.